Olá, que bom que você está aqui no nosso canal, o canal Márcio André 12 Oficial, para nós crescermos, corrigindo, né? Não é mais crescer com o apóstolo Márcio André, crescendo com os autores, crescendo com os ensinos, crescendo com toda a alma que não é de IA, mas alma mesmo dos autores, alma dessas pessoas que têm tanto a nos ensinar. Eu creio que se você está me seguindo no canal, né, você também está participando do nosso momento de oração de 90 dias, todo dia às 11 da noite. Estou te esperando lá, tá? Mas continuamos com a proposta inicial do canal, que é te fazer crescer pela mente de autores que fizeram e fazem o apóstolo Márcio crescer muito, muito mesmo. Então eu estou sempre aqui te indicando bons livros, analisando livros com você, tá? E hoje, quinta, aliás, as próximas semanas, nós vamos analisar 2 livros que têm a mesma temática. São 2 autores. A diferença entre um e outro é mais de um século. Mas todos 2 são muito fortes nos seus ensinos e nós vamos analisar eles 2. Como os livros são muito bons, eu vou levar no mínimo 4 semanas analisando cada livro desse. Então eu preciso da sua compreensão e que você caminhe comigo. Porque falar de liderança, gente, é o que eu mais gosto. Inclusive, deixa eu aproveitar e fazer um jabá aqui. Eu não sei se você sabe, no meu Instagram tem lá o método Fênix de liderança. É o método que eu criei, tá? A partir de passos que na minha vida de liderança, que são mais de 43 anos liderando equipes, eu comecei a liderar, eu tinha 12 anos de idade, tá? Então são muitos anos liderando, desde crianças, adolescentes, jovens, igreja, empresa, e assim vai, tá? Fui líder voluntário, líder pago, gerente de empresa, dono de empresa, e assim vai. Então, se você quiser, me segue lá no meu Instagram e busca o método Fênix de liderança, o MPL, tá ok? Hoje nós vamos começar a falar desse livro aqui, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Quinta-feira eu começo a falar desse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Deixa eu te contar uma coisa sobre esse livro aqui. Você lembra que nós ficamos quase 2 meses analisando um livro, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, e eu te falei que Napoleão Hill é o pai de toda a teoria coach, de toda a motivação pessoal? Pois é, esse cara aqui foi o mentor de Napoleão Hill. Por isso que eu te falei, a diferença desse aqui para esse aqui é mais de um século. Mas nós vamos falar nas próximas semanas do mesmo assunto. Liderança, liderança, liderança e liderança. Então vamos lá. Para a gente aprender um pouquinho, né, sobre esse autor, vamos falar hoje de John Maxwell, ou John Calvin Maxwell. Ele é norte-americano, pastor evangélico, conferencista, escritor, tem mais de 60 títulos. Ele tem vários best-sellers. Esse livro que eu estou te falando aqui, ó, esse livro aqui tem mais de 10 milhões de cópias vendidas. Gente, é muito livro, tá? Nasceu em 20 de fevereiro de 47, tem 78 anos, mora no estado do Michigan, tá bom? E tem filhos, graças a Deus, casado, saudável, que Deus o mantém assim por muito tempo, porque nós temos muito ainda a aprender com John Maxwell. Como o nome já diz, são 21 irrefutáveis leis da liderança. Dá para falar das 21? Claro que não. Nós vamos falar hoje de 4 leis, até porque nós ganhamos um tempo explicando a vida do John Maxwell, mas na semana que vem vamos falar de 5 e assim vamos indo, porque além das 21 leis, tem 2 apêndices aqui que eu quero contar, então seriam 23. Tá legal? Mas nós vamos analisar esse livro todinho aqui, e aí dá tempo até nessas semanas de você adquirir o livro John Maxwell,
As 21 irrefutáveis leis da liderança. O autor com 19 milhões de livros vendidos, só esse aqui já bateu mais de 10 milhões. Então vamos lá. Eu quero falar com você hoje das 4 primeiras irrefutáveis leis da liderança. E ele começa falando de uma lei chamada a Lei do Limite. Quando eu li esse livro, há muitos anos atrás, e se você comprar o livro agora, eu te mostrei a capa do de agora, porque infelizmente eu perdi o que eu li. Nem eram 21, gente, eram 16. Ele explica que a cada vez ele vai revisando o livro, acrescentando algumas leis, ele sintetiza duas, ele aglutina e cria outras, ou separa outras, vamos dizer assim, com a vivência, ele vai aprendendo, porque todo grande líder ele faz isso. E é isso que faz de John Maxwell um grande líder. Todo grande líder ele sabe que ele nunca é dono 100% da razão, e ele tem que estar sempre pronto a aprender mais, a crescer mais, a se desenvolver mais, a buscar mais. Esse é o propósito de uma grande liderança. Então, tá, vamos lá. Nesse livro aqui, a primeira lei é a lei do limite. Quando eu li esse livro há muito tempo atrás, o nome dessa lei era a lei da tampa. Como assim a lei da tampa? Vamos lá. E ele explica a lei do limite dizendo assim: capacidade de liderança determina o grau de eficácia da pessoa. Ou seja, a capacidade que ele tem de liderar vai determinar o grau de crescimento, o grau de conquista, o grau de prosperidade. Como eu te falei, no primeiro livro que eu li, era chamado Lei da Tampa, porque o líder ele é a tampa. Você cresce até o limite daqui. A sua instituição, vamos botar assim, a sua igreja, sua empresa, a sua ONG, a sua equipe, ela vai crescer até um limite. Qual é o limite? Você. Você determina. É o pastor que determina o crescimento da igreja, é o empresário que determina o crescimento da empresa, é o coach, o técnico que determina o crescimento do time. Tem gente que pensa que jogador de futebol ganha jogo. Técnico ganha jogo. Tá? Então, não é a sua igreja que cresce, não é a sua empresa que cresce, é você. Deixa eu te contar uma história bíblica. Você sabe um dos maiores erros que Moisés cometeu? Foi quando ele pega 12 espias, 12 príncipes, 12 discípulos dele, 12 pessoas que nasceram escravos e cresceram como escravos e, consequentemente, pensavam como escravos, e mandou ver a terra. Pensa comigo, por que Deus escolheu Moisés? Por um motivo simples. Moisés cresceu no palácio, então Moisés pensava como livre, pensava como príncipe, pensava como estadista, pensava como administrador. Se Moisés tivesse ido, mesmo que ele fosse junto com eles, ele colocaria Arão à frente do povo. Quando ele subiu o Monte Sinai, ele não colocou Arão à frente do povo? Ah, apóstolo, mas Arão fez besteira. Eu sei disso. Fez besteira, mas aprendeu. Tá? A gente tem que dar a chance da pessoa errar. A pessoa erra, se você não dá ele uma chance, aí tu tá errado. Ele errou, foi confrontado, foi tratado, amém, acabou. Claro também que você não tem que viver dando chance. Eu costumo dizer que eu dou uma, dou duas, eu nunca dou a terceira. Tá? Se ele deixa Arão ali tomando conta e ele vai e volta, lembre que eles foram e voltaram em 40 dias, Moisés ficou 40 dias orando no monte. Ao mesmo tempo. Tá? Eles não voltariam murmurando, porque Moisés ia mostrar para os 12 aquilo que Josué e Caleb viram, que eles iam vencer. Porque a mente de Moisés era uma mente próspera. Tá? Então, o que faz uma pessoa crescer, o que faz uma pessoa não, mas uma empresa, uma entidade, uma ONG, uma igreja, assim vai crescer, é exatamente o líder. Então, eu quero que você entenda uma coisa. O que é um líder?
O que é a capacidade de um líder? O que é a capacidade de liderar? É a capacidade de ver a oportunidade antes dos demais. Isso é um líder, ele vê coisas que ninguém vê. Eu costumo dizer que pastor vê pasto, ovelha vê capim. Tá? Então o líder é aquele que vê a oportunidade antes dos demais e não se deixa seduzir ou desanimar ou motivar pelos obstáculos. Não. Ele vê a oportunidade, ele vê os obstáculos, mas ele bota na balança e sabe que a oportunidade é maior que o obstáculo. Tá bom? Então, primeira grande lei, lei do limite. Se você tem um livro velho, quando eram as 16 leis da liderança, lei da tampa. Tá ok? Então, saiba disso. Qual é o limite do meu crescimento? Você. Por isso, por favor, a primeira dica minha para você, essa aqui não é do John, minha, invista em você. Seminários de liderança, o MPL, né, o Método Fênix de Liderança, congressos de liderança, ouvir grandes líderes, ter um mentor que te faça crescer, que sempre você olhe para ele assim, ó, olhando para cima, sempre ele faça você sonhar, eu vou ser igual a esse homem, ou igual a essa mulher, show, isso é muito importante, tá? Você só pode tirar alguém do buraco se você estiver fora. Eu poderia te dar um exemplo da princesa Isabel. O Zumbi dos Palmares tentou libertar os escravos, não podia. Você sabe por que ele não podia? Porque escravo não liberta escravo. Livre, nobre, liberta escravo. Pense nisso. Segunda grande lei da liderança, segunda irrefutável lei da liderança, é a lei da influência. Tá? Aliás, a verdadeira, eu poderia dizer assim, a única grande lei, a única grande medida de liderança, não é o título, é a influência. Você vai falar para um grupo, e eu já fiz muito isso, confesso aqui, já fiz isso muitas vezes, perdi a conta. No início do meu ministério era itinerante, uma hora eu estava num lugar, outra hora eu estava em outro. Depois eu me tornei pregador e líder, também itinerante, só que ministério itinerante você vai e fica 2, 3 anos no lugar. Líder itinerante vai lá, ministra uma palestra, um seminário, às vezes eu passo 4 dias num lugar, às vezes eu passo 2, 3 horas. Qual é o segredo? Primeiro segredo, você começa falando algo que choque. Você cria um choque. Quando você cria um choque, você causa algumas situações. Primeiro, você chama a atenção. Você cria o choque para chamar a atenção. Para aquela pessoa que está desapercebida, que ainda não notou que começou, ou como eu costumo dizer, o desavisado da pré-história e tal. Ele acorda e fala assim, ué, como é que esse cara fala isso? Peraí, pode ser assim não? Então você cria um choque. Pode ser uma frase de efeito, pode ser uma ideia controversa, pode ser uma bomba que você joga no meio, pode ser uma história, pode ser até uma piada que você conte. Tá? Claro, pensa bem antes de contar a piada. Olha lá que nível de piada que você vai contar. E aí vem, vamos dizer assim, a grande capacidade. Olhe para quem a maioria vai olhar. Quando você fizer esse choque, você não fecha os seus olhos, você não ri, você não bebe água, você não faz nada. Você fica olhando para a reação do público. Para quem a maioria olhar, esse é o líder. Tá? E vou te contar um outro segredo. Na minha caminhada de mais de 42 anos como líder, na minha caminhada de mais de 35 anos como pastor, a maioria das vezes, eu vou te dizer, mais de 80% das vezes, o líder não era o chefe. O líder não era o pastor, o líder não era aquela pessoa que estava investido de autoridade. Então você tem que saber o seguinte, a autoridade, tá? Autoridade, influência, não é título.
Então, se não é título, ela não pode ser concedida, ela não pode ser indicada, ela não pode ser atribuída, ela não pode ser imposta, ela não pode ser cobrada. Tem tanta gente que, olha, eu fico com tanta pena. Eu já vi grandes líderes na minha vida, grandes líderes, tá? Grandes. Pessoas que tinham tudo para ser grandes, para alcançar muito, se perderem por causa de um título. Não, eu sou chamado, fui de vice-carimbador do rei, eu sou o Aspone, eu sou o arcanjo, eu sou vice-deus, eu sou serafim ungido e tal. Pessoas brigando por títulos e títulos não levam a lugar nenhum. Influência é muito mais do que título. Aliás, Jesus dizia o seguinte: aquele que quiser ser o maior, seja o servo. E é interessante que ninguém briga pelo título de servo, né? As pessoas querem ser gerente, chefe, CEO, coach, pastor, bispo, apóstolo, ancião, arcanjo, querubim, líder, mestre, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Qual o seu nível de influência? Qual o seu nível de influência? Se você pesasse isso, você ia poupar para você muito esforço, muito dinheiro, muito trabalho, muito cansaço e principalmente você ia evitar grandes decepções. Eu fico vendo, por exemplo, pessoas que se aventuram no mundo político. Olha que legal, cara. O cara se aventurou no mundo político. Qual o seu nível de influência para você se aventurar? Quanta gente eu conheço, quantas pessoas, desculpa o termo aqui, frustrados, porque gastaram dinheiro, se cansaram, se envolveram numa campanha cara, dispendiosa, cansativa e frustrante. E nunca conseguiram ser eleito nem síndico do edifício. Meu irmão, enquanto outros a gente vê que eles têm uma capacidade de influência tão grande. O líder, acima de tudo, tem que ser um influenciador, tem que ser aquela pessoa que todos o ouvem. Ele não grita, ele fala baixo, mas as pessoas param para ouvi-lo. Eu quero destacar aqui um líder que eu conheci. Eu posso te falar de muitos, eu posso falar do meu líder, Renê Terra Nova, mas eu quero destacar um que era assim, tão impactante andar ao lado daquele homem. Era um senhor bem idoso. O nome dele era Bruno. E nós fazíamos parte de uma equipe de liderança que tinha, acho que era chamado de 12, mas tinha 16. E eram líderes, todos ali eram líderes, todos eles, inclusive eu que estava lá, liderávamos multidões, lideravam milhares de pessoas. E a gente tinha que ter reuniões mensais. E às vezes essas reuniões dava choque, pegava fogo. E aquele velhinho ali, ele ficava assim, ó, olho fechado, com a mão apoiada, o dedo segurando o queixo, e assim, o tempo todo. E quando as coisas começavam a pegar fogo, em determinado momento ele levantava a mão e dizia assim, eu penso que... E ele falava com aquele jeitinho pausado de toda pessoa bem idosa. Quando ele falava, eu penso que, parecia que um anjo passou e todo mundo ficava quieto. E ele dava um esculacho em todo mundo e tudo ficava resolvido. Lei da influência. Pense nisso, tá? Terceira irrefutável lei da liderança, lei do processo. Ei, isso aqui é show. O que é a lei do processo? Você pode nascer com dom, você pode nascer com capacidade, você pode nascer... Tem gente que já nasce sabendo cantar, tem gente que já nasce sabendo falar, tem gente que tem um pensamento, um raciocínio lógico, rápido. Cara, tem gente que é espetacular. Eu conheço um moço que ele toca tudo o que ele quiser. Eu lembro que uma vez eu comprei um teclado, ele chegou e falou, posso dar uma mexidinha? Eu falei, mas você já sabe tocar? Ele, não. De manhã, ele começou assim nas teclas. Tam, 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 tam. E ficou naquilo ali. De noite ele estava tocando uma música, no mesmo dia. Mas seu avô era músico, seu pai era músico, seu tio era músico. A música estava no sangue dele. Canta, toca tudo. Só que isso não é liderança.
Liderança é algo que se conquista diariamente, não é em um dia. Então, vou traduzir para você. Liderança é história. Liderança é história. Liderança não se conquista de um dia para o outro. Você me perdoe, olha, quem está te falando aqui é uma pessoa que lidera desde os 12 anos de idade. Então você está errado. Você acabou de dizer que jovem não pode liderar. Como é que você com 12 anos era líder? Líder de crianças. Com 14 eu comecei a ser líder de adolescentes. Tá? Uma professora de primário não precisa ter uma faculdade. Ela só tem que saber o beabá, o A, E, I, O, e ensinar para crianças. Você está entendendo? Só que se ela quiser pegar uma turma de segundo grau, ela vai ter que ir para uma faculdade. Ela vai ter que se aprimorar. E a cada dia ela vai criando história. E eu fico vendo gente que se aventura atrás de pessoas que não estão capacitadas. Ah, mas fulano explodiu hoje na internet. Ciclano falou uma frase maravilhosa. Sim, tem pessoas que têm insights maravilhosos e a gente tem que dar os créditos. Mas dizer que ele é um líder, tem um caminho muito grande até lá. Liderança é história. Líder, você vai ver mais pra frente, líder é aquele cara que, primeiro de tudo, ele errou muito e aprendeu com os erros. Então, o cara que já começa acertando, você me desculpe, ele não é líder. Às vezes ele tem muita sorte. Tá? Não estou aqui desmerecendo capacidade, não estou desmerecendo dom, não estou desmerecendo talento. Eu estou falando de liderança, coisas que eu aprendi. E quando eu li esse livro, essa lei já existia lá, a lei do processo, eram as 16 leis, eu tinha 14 anos de idade. E foi difícil engolir isso aqui, mas eu tive que entender que era verdade. Quando você vê, poxa, para ser presidente da República tem que ter no mínimo 40 anos, para ser senador tem que ter no mínimo 32 anos, e a gente fala assim, mas não concordo. Por quê? Qual é a chance de errar mais? Um jovem ou um idoso? Eu não estou falando de caráter aqui, tá? Tem jovens de bom caráter e idosos de mau caráter, mas também existe o vice-versa. Lembre que na Bíblia os líderes da cidade eram chamados de os anciãos. Aliás, não só na Bíblia, em toda a sociedade do passado. Um rei se cercava de anciãos. Por quê? Na multidão dos conselhos, a sabedoria. E na multidão dos dias, a vivência. Pense nisso. E quarta e última que a gente vai estudar hoje é a lei da navegação. Aprenda uma coisa. Qualquer um pode conduzir um navio, mas só um líder estabelece o rumo. Tá? Só um líder estabelece o rumo. Com quantos anos você aprendeu a dirigir? Eu vou te contar uma coisa. Eu aprendi a dirigir, eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade eu já dirigia carro. Claro que eu estou falando que estão errado, tá? E eu dirigia assim, 200, 300 metros. Meu pai tinha uma oficina, eu pegava um carro daqui, colocava para lá, tirava dali, manobrava e encostava e tal. Eu sabia ir numa rua, numa rodovia? Nunca. Meu pai não deixava eu fazer isso. Lei de navegação é aquela pessoa que ouve conselhos e principalmente ele aprende com os erros. Ele antevê o local, ele sabe a rota que tem que ir, tá? Vamos lá. Ele sabe para onde vai, ele antevê, ele visualiza, mas antes dele visualizar o local, ele visualiza a rota. Quando ele visualiza a rota, ele estuda os obstáculos. E principalmente, ele aprende com quem já passou naquela rota. E aí ele usa o princípio da tolice, inteligência e sabedoria. Você sabe qual é esse princípio? Então vamos lá. O tolo sofre e não aprende. O inteligente aprende sofrendo. Mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Isso é lei de navegação. É aquela pessoa que ele sabe para onde vai, ele já traçou a rota, é como um Waze. Eu vou daqui em Brasília. Muito bem, qual é a rota que eu vou tomar? Essa rota aqui, o caminho é pavimentado? Eu vou de avião? Eu vou de carro? Como que eu vou de trem? Qual é o mais rápido? Qual é o mais seguro? Qual é o mais dispendioso?
Qual leva mais, dependendo do que eu for. Esses dias atrás eu fiz uma viagem de carro. Foi cansativo, sim, mas eu não poderia ir de avião porque eu tinha que levar material. E assim vai. Tudo tem que ser pesado. Eu vou viajar de carro. Quanto tempo eu vou viajar? Quantas paradas eu vou ter que dar? Eu vou ter que parar para alimento, eu vou ter que parar para banheiro, eu vou ter que parar para descanso. Eu vou ter que ter mais de um piloto. Isso é a lei da navegação. Lei da navegação me faz fazer planos antes de sair. É aquela coisa que me faz revisar o carro, os pneus, o óleo, o combustível, quanto que eu vou gastar e quanto tempo. Lei da navegação. Qualquer um dirige um carro. Fazer uma viagem não é para qualquer um. Então, fica as primeiras 4 leis: lei do limite, lei da influência, lei do processo, lei da navegação. Das 21 irrefutáveis leis da liderança, a gente vai continuar estudando esse livro, tá? E eu quero que você me siga no nosso canal, tá? Se inscreve, clica no sininho, divulga o nosso canal, participe da oração 11 da noite e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Quinta-feira vamos começar a falar desse grande livro de Dale Carnegie. Estou esperando você.